A gente segue com uma polêmica no calçadão da Orla de Boa Viagem. Um professor de educação física está denunciando, minha gente, que ele foi impedido por fiscais da prefeitura do Recife de realizar aulas lá no calçadão, na areia da Praia de Boa Viagem, enfim, só que muita gente dá aula lá. De manhã, à tarde, à noite. É uma denúncia exclusiva que você vai acompanhar com a gente aqui no Povo na TV. E Valdson Balbino é quem vai contar os detalhes para a gente, as informações de como tudo isso aconteceu e é proibido, porque se for, para mim é novidade, viu, Balbino? Porque o que mais a gente vê são aulas acontecendo no calçadão e na areia da praia. Boa noite. Promovendo saúde, né, Anne? Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Olha só, essa fiscalização aconteceu nesse trecho aqui da Orla de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O educador físico, né, Rafael Patrício, há 12 anos ele ministra aulas nesse trecho aqui do calçadão. Tem vários alunos, inclusive de várias idades, que participam das aulas nesse trecho do calçadão, trecho mais recuado, como também na faixa de areia. Na semana passada, o professor estava aqui ministrando uma dessas aulas com vários alunos quando foi abordado por esses fiscais. Fiscais que chegam usando colete de identificação da Prefeitura do Recife. E aí a gente vai contar a história do início, né, Rafael? Porque na semana passada houve essa fiscalização e o que é que eles te orientaram, o que é que eles pediam para você fazer? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite. Em primeiro momento eles chegaram 2, ficaram ali do lado da ciclofaixa tirando fotos e logo em sequência chegaram mais 5. E aí um deles perguntou quem era o responsável, eu me apresentei e ele começou a falar que não podia utilizar o peso aqui no calçadão, que se eu quisesse dar aula eu teria que colocar todos os materiais para areia, sendo que assim, o material que eu estava utilizando ele não estava atrapalhando o trânsito da via, né? Não estava atrapalhando os pedestres, as pessoas circularem, apenas estava servindo naquele momento de suporte para que eu pudesse realizar minha atividade. E eu disse, olha, então, vê só, eu estava dando aula, ele pediu para eu parar a aula, né, assim, eu ia começar, e disse, ó, só saio daqui quando recolher o material. Ou seja, recolher o material e encerrar a aula. No caso eu encerrei a aula com os materiais, depois eu tive que ficar aqui com o pessoal, conduzir a aula sem material, deixei tudo guardado, e foi essa situação, aí de uma forma bem constrangedora, porque eu estou sozinho, né, e aí acaba que chega, assim, 7 pessoas em cima de você, né, para poder ele abordar e você fica sem reação. E acabei tendo que guardar o material e encerrar a aula logo em seguida. Os materiais estavam dessa forma aqui, os halteres, os pesos. Fica sempre dessa forma, fica sempre guardado aqui. Quando o aluno... espalhados pelo calçadão. Não atrapalha o trânsito aqui, tanto que eu até filmei mais cedo também que pessoas passam aqui pela avenida todos os dias e nunca atrapalhou ninguém, 12 anos que eu estou aqui. Rafael, há pouco a gente registrou aqui outra fiscalização. 6 fiscais chegaram aqui, viu, Anne Barreto? Se aproximaram do professor, os 6 usando colete também chegaram em motocicletas, e aí, usando colete, com identificação da Prefeitura do Recife, te abordaram novamente. E eu percebi uma abordagem meio que constrangedora, porque pelo menos 2 estavam com aparelhos de celular, praticamente no seu rosto, né? E dessa vez, o que é que eles falaram novamente? Veja só, aí dessa vez agora o que foi informado é que eu tinha que colocar uma mesa aqui atrás para que eu pudesse colocar os pesos, sendo que, obviamente, uma mesa iria ceder com a quantidade de materiais que tem aqui. E aí, logo depois, no meio da conversa, eu acredito que se vocês não estivessem aqui, a abordagem poderia ter sido de outra forma, eles acabaram numa ligação. Receberam a ligação depois que foram informados. Assim, do jeito que está, enquanto não tem uma reunião. Então, acredito que a condução da conversa se tomou de outro jeito, porque havia a presença de vocês aqui na hora, né, que a gente ainda estava aqui aguardando. Para ampliar um pouco mais essa conversa, estou aqui com o Lúcio Beltrão, ele que é presidente do Conselho Regional de Educação Física, né? Eles falam dessa proibição com base em uma lei de ocupação de solo, uma lei municipal. Lúcio, essa lei proíbe a realização de atividades nesse trecho da orla, de que esses profissionais de educação física coloquem também esses materiais como apoio aqui nos bancos? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite. Então, a gente desconhece qualquer legislação, portaria, decreto, lei que proíba esse tipo de atividade. Muito pelo contrário, o CREF, a sociedade precisa de mais exercício físico para combater sedentarismo, obesidade, diversas doenças físicas e mentais. Então a gente precisa que o poder público, seja a prefeitura, governo do estado, governo federal, incentive e estimule a sociedade a praticar exercício, seja em praça, em parque, aqui na orla, na areia, no calçadão, enfim. Então a gente precisa de equipamentos públicos, calçadão, programa Academia da Cidade, Academia da Saúde, Academia Recife, enfim, para que a população tenha acesso
ao exercício físico orientado pelo profissional de educação física. A gente, sabendo de tudo isso que está ocorrendo, a gente já mandou um ofício hoje para a prefeitura, o prefeito pedindo uma reunião, pedindo esclarecimento. A gente também conversou com alguns parlamentares do grupo político do prefeito para tentar nos ajudar nisso, a entender qual é a legislação, por que estão fazendo isso, enfim. A gente quer entender, a gente não quer embate com ninguém, a gente quer bom senso, equilíbrio, para que seja uma coisa boa para todo mundo, não atrapalhando ninguém e que o profissional possa trabalhar. Há 12 anos o Rafael trabalha nesse trecho aqui da orla de Boa Viagem, mas o Sandro trabalha lá num trecho da orla do Pina, né? E também foi fiscalizado na semana passada. O que é que eles falaram para você? Isso, o meu processo foi um processo semelhante ao professor, porém comigo teve uma abordagem diferente. Ele falou que era um caráter educativo. Então na quinta-feira ele falou que eu deveria, nas próximas aulas, retirar o material. E como minhas aulas de fato, elas acontecem no calçadão, eu utilizo material como cone, utilizo escada, eu precisei migrar minha aula para areia, por justamente não ter essa orientação. Então eu acho que o nosso caráter, não somente meu quanto do outro professor, é somente entender que a gente é uma profissão que é regulamentada. Então a gente precisa dessa orientação, a gente precisa saber o que é que pode, o que é que não pode, para que a gente trabalhe de forma correta. O Rafael quer falar? Pode ficar à vontade. Então, por estar aqui há 12 anos, eu já, vivi muitas situações aqui. E nenhuma delas foi essa. Né? Em nenhuma delas eu fui instruído de qual forma eu deveria agir aqui em relação a isso. E na hora que ele me abordou, né, foi uma questão de me colocar a nossa profissão semelhante a um barraqueiro da praia, com todo respeito ao barraqueiro. Mas a gente está prestando um serviço aqui, né? Tem uma lei que gere a questão dos barraqueiros da praia, mas com a gente acredito que seria de outra forma. Então foi exatamente isso que aconteceu. A gente agradece aqui tanto ao Conselho Regional de Educação Física, que está prestando essa orientação, e aí a gente procurou a Prefeitura do Recife, que se manifestou através de nota. Eu vou ler aqui rapidinho essa nota enviada pela Prefeitura, que fala o seguinte sobre essa fiscalização que está acontecendo. A Secretaria Executiva de Controle Urbano do Recife informou o seguinte, que não há qualquer tipo de proibição ao trabalho dos profissionais de educação física. A gestão vai promover ali uma escuta, né, com a categoria para adequar as necessidades dos profissionais às exigências da legislação de uso de ocupação de solo do Recife. A Prefeitura disse, né, que não há qualquer tipo de proibição ao trabalho e que, né, os profissionais de educação física serão ouvidos. A gente vai seguir, né, vai continuar acompanhando essa história. Qualquer novidade, né, a gente volta a trazer aqui na nossa programação. Ouvimos os dois lados. Os profissionais contando dessas fiscalizações, o Conselho Regional orientando aos profissionais de educação física, a Prefeitura falando isso em nota, né? A gente vai seguir acompanhando, viu, Anny? Qualquer novidade a gente traz aqui na nossa programação. É com você aí no estúdio. Claro, Balbino, uma coisa é orientar, né? Se não pode no calçadão, pode lá na areia, ok, isso é orientação. Agora, proibição já é diferente, então tudo aí pode ser resolvido com uma boa comunicação e é isso que a gente espera.